irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Contam que depois da Revolução Francesa de 1789, a alucinação tomou conta do país. E entre os decretos audaciosos que foram promulgados, estabeleceu-se como fundamental a morte de Deus. Ato contínuo, a Convenção Francesa determinou que certas personalidades saíssem pelo país, destruindo nas igrejas os objetos dedicados ao culto sacerdotal e aos rituais religiosos. Oportunamente, uma pequena igreja nos arredores de Paris chegou à comissão daqueles indivíduos que, cheios de presunção, tentavam fazer que a memória de Deus desaparecesse da terra. Adentraram-se com certa volúpia, a arrogância, a audácia, e depois de fazerem que a igreja ficasse interiormente reduzida a pedaços, saíram blasonando as conquistas que haviam logrado. No jardim estava um homem muito modesto, que se encarregava de cuidar da grama verde e das flores miúdas naquela quadra invernal. Naturalmente surpreendido, o jardineiro, que entendia de amor, mas não sabia filosofar, perguntou aos arrogantes determinados pela lei para pagar as marcas de Deus do coração francês: que viestes fazer aqui? E um deles, que representava os ideais revolucionários da alucinação, respondeu com certa empáfia: nós aqui vimos para pagar os sinais de Deus. E o homem modesto, naquele entardecer, olhando para o infinito, perguntou humildemente: noto que vos faltou uma coisa, porque ninguém trouxe escada. E eles, agora surpresos por sua vez, contra-interrogaram: para que escada, louco? E ele disse com simplicidade: para apagar as estrelas, pois que elas seriam a única forma, depois de apagadas, fazer que se apagassem os sinais de Deus. Eles saíram dali decepcionados, e alguém que passava diante daquela interrogação singela perguntou ao humilde trabalhador do jardim: tu tens, por acaso, alguma prova de Deus além das estrelas? E ele respondeu: sim, talvez eu não saiba explicar quem é Deus, mas eu sei explicar que ele vive em mim através da vida. O grande fenômeno da realidade é a vida. Talvez para definir a vida tenhamos muitas dificuldades, porque a vida em si mesma escapa a quaisquer conotações terminais que desejamos apresentar. Para o filósofo, a vida pode ser interpretada de uma maneira muito especial na área das interrogações, dentro do comportamento dos conflitos, sob um outro aspecto. Para o anatomista, a vida está reduzida a vísceras, a células, a ossos e a tendões. O fisiologista se deterá no exame dos equipamentos orgânicos. Para a máquina, de que se utiliza o ser reencarnado, o artista plástico terá uma visão muito peculiar a respeito da vida. O pintor, o estatuário, cada um verá a vida dentro da sua conotação emocional. O músico procurará escutar a melodia das estrelas, o cântico das águas, o gorjear dos pássaros e o murmurar de todas as árvores. A vida, no entanto, escapa. A vida, para determinadas pessoas, pode ser a força inata do próprio universo. E ela é tão extraordinária que pode, na singeleza de uma raiz, fender uma rocha de granito. Foi pensando na realidade da vida que o admirável professor de História Natural, que durante 40 anos foi o diretor do Museu de Nova York, o Dr. Cressy Morrison, na época da alucinação, em que a Terra foi sacudida pela morte de Deus, nos anos 60, 70 deste século, que estabeleceu dentro da ciência as razões fundamentais pelas quais ele acreditava em Deus. E entre as razões que ele trazia
para demonstrar a sua crença em Deus, ele se refere à realidade da vida. Não tenta definir a vida. Ele demonstra que a vida escapa a qualquer definição e a qualquer proposta humana para tentar enquadrá-lo nos padrões do raciocínio intelectual. Ele diz, por exemplo, que a vida é um pintor caracteristicamente apaixonado. Ela consegue, numa tonalidade, um degradê infinito. No verde, por exemplo, desde as cores mais carregadas do verde até aquelas mais sutis que têm nuances de azul. Das cores claras, desde a grandeza gigante da tonalidade laser até as tonalidades suaves femininas, em que não se pode distinguir se tem uma tonalidade prata ou se é uma tonalidade que escapa à percepção do nosso nervo visual. Mas a vida, na sua qualidade de esteta, é também um químico admirável. Ela consegue, através de uma raiz, transformar humus em açúcar, água em madeira, dentro de uma manifestação tão natural, a que nós nos submetemos e aceitamos sem logicar, porque desde quando começamos a pensar, a vida já era vida. Mas a vida é tão extraordinária que, se por acaso toda a população humana da Terra desaparecesse, 5 bilhões e 200 milhões de criaturas, se todos os animais, aves, répteis, mandráqueos, insetos, se todos os vegetais desaparecessem, todos, e ficasse apenas um protoplasma e um raio do sol, isto seria suficiente para que dentro da bagatela de 10 bilhões de anos a vida estivesse novamente reflorescendo as florestas, novamente estivéssemos os homens, os animais, os répteis, os insetos. A vida se manifestaria porque ela é em si mesma um milagre. Esse protoplasma que é quase inconcebível, porque se nós reduzirmos 5 bilhões e 200 milhões de criaturas à condição inicial de vida, aos genes e aos cromossomas que fazem a vida fecundar, toda a humanidade terrestre não comportaria a dimensão de um didal de costureiras. Seriam 3/4 partes de um didal de costureiras. Ali dentro estaria a nossa pigmentação, a cor dos nossos olhos, a fragilidade dos nossos dentes, a calvície ou a abundância de cabelos. Ali estariam 5 bilhões e 200 milhões de pessoas que um relance de olhar, um gesto descuidado, reduziria ao caos. Mas a vida é tão soberba que o raio de sol batendo no protoplasma realiza a chamada mitose celular. Pela lei da similaridade, esta célula protoplasmática se divide, e em breve a humanidade vegetal, animal e hominal estaria novamente na Terra. Mas o que é a vida? Volta a interrogar o Dr. Cresce Morrison. A vida é o hálito de Deus. E somente se pode entender a vida se o indivíduo estiver resolvido a entender a causa cáusica da realidade de tudo que existe, sem poder interpretar essa causalidade primeira e última. A vida então é um dom, é um milagre, é uma conceição que se vai manifestando através de várias expressões, de mutações e de transformações. E é nesta correnteza infinita, como diria Rabindranath Tagore, o poeta indiano, nesta correnteza do ar, das águas e da esperança, que está a vida, e dentro dela estamos nós outros. Para que possamos entender a dimensão da vida, vivemos um momento caótico. A Terra parece transformada numa bolha de grande agonia. A aldeia total, como bem a caracterizou determinada rede de televisão, é nada mais, nada menos do que um contubérnio, um pandemônio. O homem é o agente desta volúpia das pólides de vós estrelas, mas é também o responsável dessas misérias que apequenam a própria criatura, que lhe dão indignidade, que o atormentam, porque o homem é o que de si próprio tem feito, pela simples eleição
do seu livre-arbítrio, que é a manifestação pensante da vida. A sua opção, que deve atender a uma fatalidade, o progresso, está bloqueada pela opção do prazer. E nesta opção do prazer, ao invés da necessidade do dever, o homem engendra para si mesmo a felicidade no céu ou o tormento do inferno interno. E é por esta razão que ele se entrega ao disparate, ao desequilíbrio, à agressividade. A agressividade que surge na rua é resultado do inconformismo da pessoa, revoltada nas paredes da sua realidade física. A violência que arrebenta vidas e que se arma de desespero para agredir é o resultado do nosso não conformismo. E foi por esta razão que Orwell, o pensador pessimista da atualidade, estabeleceu que vivemos o século da insatisfação. Kierkegaard, esse notável pensador, estabeleceu desde há quase 100 anos, em um conceito revolucionário que vivemos há 100 anos atrás, o século da angústia. Porque o homem vive insatisfeito e arranja mecanismos só para o prazer. Estabelece técnicas para o prazer pessoal. Quando envolve alguém, não é para lhe propiciar nem prazer nem felicidade, mas para fruir de a necessidade de ter o seu prazer. Para utilizar-se da pessoa, para que se torne completo o seu prazer. É o egoísmo que o avassala. E esse egoísmo, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, definiu de maneira extraordinária. É o grande monstro da alma, é o câncer. É o maior câncer. É o terror da realidade humana. É o gerador, é a matriz de todos os males que afligem a criatura e hoje a própria vida estrutural da Terra, que está matando a ecologia e condenando as gerações futuras e o próprio planeta ao estado de passividade aniquiladora. Mas a vida sobrevive, ela sobreexiste à nossa própria determinação de aniquilá-la. Não obstante, quando olhamos a correria desenfreada do homem, aparecem-nos em certo regime de urgência as nossas manifestações de falência. A psicologia profunda da atualidade, pessimista, estabeleceu que esse é o século do imediatismo e que deveríamos viver a hora do prazer, porque de repente tudo se consome. E porque estabeleceu nesta manifestação imediata o prazer, somos a chamada geração vazia. Pessoas esvaziadas, absolutamente desidealistas. Pessoas que são muito bem arrumadas, muito bem acomodadas e confortadas algumas, em detrimento de 4/5 que têm vida subhumana, que vivem nos guetos da miséria, que vivem em regiões de insalubridade chocante e que vivem no coração das grandes metrópoles, naquilo que a Unesco muito recentemente estabeleceu como o quarto mundo. Os 3 mundos tradicionais são muito conhecidos, mas diante dos guetos de miséria das cidades famosas, a ONU foi obrigada a reconhecer que a miséria social não está só no terceiro mundo. O quarto mundo está embutido nas grandes nações, por exemplo, em Manhattan, no lado oeste, na região em que estão porto-riquenhos, em que estão latino-americanos e em que está a massa colored da América. No Bronx, no Harlem, no West Side, ali está um quarto mundo, porque a 100 passos está a Quinta Avenida. Está a joalheria Tiffany's. Ela só pagaria 5 vezes a dívida externa do Brasil. Só aquela joalheria. Ela vende em média $1 bilhão por mês de pedras mortas para a vaidade de mortos muito bem condecorados, que respiram em decomposição cadavérica. E ali a 100 metros, crianças são devoradas pelas ratazanas, pelo crime de serem descendentes de raças inferiores, de negros, de latino-americanos, particularmente de porto-riquenhos, de colombianos, de brasileiros,
que ali foram na busca da aventura, esta ilusão da aventura para o quarto mundo. A 25 minutos de Paris, saindo-se da periferia, a grande avenida que circula a Cidade Luz, você vai encontrar uma cidade aonde não há esgoto, aonde não existe eletricidade, e na qual todos os habitantes são analfabetos. E se comprazem disso. Eles não desejam a vida civilizada. Aquele quieto, ali na periferia de Paris, sente-se admiravelmente feliz. Aquelas pessoas são resultado espúrio de uma sociedade que, na opinião do Dr. Hornby, este psiquiatra norte-americano, se desumanizou. E porque se desumanizou, ninguém se preocupa com eles, tampouco eles se preocupam com ninguém. Ali, a 25 minutos de automóvel, saindo do Arco do Triunfo. Mas também em Londres, a 20 minutos de metrô, de Piccadilly Circus, você vai encontrar um bairro onde estão os indianos, os africanos do norte e também os ingleses que resolveram simplesmente morar ali. A vida é infra-humana em pleno coração de Londres, porque a 10 minutos está o Buckingham Palace, onde vive Elizabeth e toda a sua corte, a mulher mais rica da face da terra. Se ela pegasse notas de $1000 e emendasse uma outra, faria uma estrada que iria à Lua e voltava 5 vezes. E ali, a uma pequena distância, estão milhares de pessoas morrendo em uma infraestrutura que faria vergonha ao homem da Nova Guiné. Tão somente porque não sabemos valorizar a vida. Sabemos valorizar a concessão aparente do prazer que dá a vida. E para nos ficarmos da vida, matamos. Matamos o que a morte não logra destruir. Porque matando o corpo não matamos a vida. E arranjamos mecanismos éticos para podermos realizar os nossos crimes disfarçados de civilização. Na semana passada, 10 dias talvez, foi realizada em Washington a marcha pró-aborto. Porque a mulher tem direito ao seu corpo. Então ela tem direito a eleger o que fazer do seu corpo. Mas não tem o direito a fazer nada com o corpo que não é dela. Porque o corpo que é um apêndice do seu não lhe pertence. É um apêndice transitório que está no claustro do seu corpo, mas não lhe pertence. Mas ela tem direito, porque deseja corromper-se um pouco mais. E não ter responsabilidade esquecida, a mulher no caso, de que a vida cobra estipêndios do uso do existir. Ninguém pode existir sem responsabilidade, porque a vida são trocas. São permutas, a madeira da árvore veio da água da terra, que veio da nuvem do ar, que veio da água do oceano. E assim infinitamente nesse continuar formando o ciclo da realidade da vida. E o aborto ganha manchetes, e ele se torna natural. E nós tornamos-nos, aqueles que pensamos e amamos, uma sociedade retrógrada, ultrapassada, uma sociedade passadista, uma sociedade, afinal, fora de moda. Uma sociedade que já não existe mais, que somos peça de museu. Dizia numa jovem na quinta-feira passada: pois é, seu Divaldo, eu vim aqui para pedir uma consulta para o senhor, porque há 4 dias eu pratiquei um aborto, sabe? E eu estou me sentindo um tanto disposta. Eu disse: mas minha filha, como você queria sentir-se depois de um homicídio? Aliás, pior, um infanticídio. Porque você matou covardemente uma criança que não se pode defender. Mesmo que você não tenha uma estrutura para fazer o conflito de consciência, você tem pelo menos um corpo para ter o abalo da cirurgia feita. Ela disse: mas não era nada, seu Divaldo. Era uma coisinha. Eu disse: então deixasse. Porque a coisinha ia crescer. É o fatalismo biológico, minha filha. E olhei para ela, era tão vazia, era tão desestruturada, que me veio uma onda de infinita compaixão por nós. E me lembrei que um dia passado estava na reunião habitual em que os espíritos vêm dar mensagens aos que sofrem. E olhei a multidão, havia umas 1000 pessoas, umas 10 ou 20 mães me haviam falado, queriam mensagem dos seus filhos.
Viúvos, filhos, pessoas saudosas, queriam notícias. Como independe do médium. Mas ao ver aquela multidão, eu digo, meu Deus, eu fui assaltado por uma onda de angústia. Me veio vontade de fugir e dizer, é impossível. Mesmo que eu passe o ano inteiro sem parar, não atenderei aos que estão presentes. Porque morrem por segundo 7.000 pessoas. Haja médium para receber os mortos de um segundo. E todos queremos uma mensagem, cada um para si. Porque a que foi para o vizinho não serve. Tem que ser a minha mensagem, o que é meu, quando nada é de ninguém. Então eu olhei e perguntei a Joana de Ângeles, o que é que eu faço? Porque ao máximo, a reunião demora 1h30, que eu me ponho a psicografar, receberei 3. Então a média de 700 pessoas vão sair com raiva de mim. E duvidando da mediunidade, porque é muito cômodo duvidar, difícil é afirmar. Então o que é que eu faço? E o Espírito amigo e sereno me respondeu. Um dia, Jesus olhou a multidão ansiosa, e se tomou de compaixão. Ele resolveu o problema da multidão. Ele tomou-se de compaixão. Entendendo a mensagem, me veio aquela onda de compaixão, que era um pouco de ternura, que era uma expressão de amor, nada mais. E a necessidade de uma reserva de energia para suportar o descrédito, a descrença, a pessoa adiar e fazer aquela análise, assim, não recebeu porque não é verdade. Se ele pudesse, ele recebia, isso não é nada. Aquela ele recebeu porque alguém deu os dados, sei lá, ser honesta, porque nós sempre somos formidáveis, os outros são ingênuos. Temos uma capacidade de entender os outros, é que não a têm. Mas me veio aquela onda de compaixão e eu deixei. Porque a humanidade estabelecendo essa compaixão. E na área do aborto, eu escutava um dos maiores cientistas do Brasil, aliás ateu, o doutor Elcimar Coutinho, esse extraordinário geneta baiano, apresentar na televisão dados desta natureza. No ano passado, somente a Bahia teve 3 milhões de abortos. Só o estado da Bahia teve mais abortos do que nascimento. E nós que somos subdesenvolvidos. Agora imagine o sul do país super desenvolvido. As estatísticas falham, porque elas são feitas por cálculo. E o doutor Elcimar dizia, apesar de eu ser ateu, eu pergunto pela religião desta gente. 3 milhões de abortos. Quase 80 por dia no estado da Bahia. Aborto de natureza delituosa, não aborto natural. E comecei a meditar nessa tragédia em que o indivíduo mata para se realizar. A jovem mata porque não pode matar o amante. Ele manda que ela mate porque não a pode matar. Os mecanismos que a psicologia se chamariam reflexivos, projeção da imagem. Eu faço isso projetando a minha imagem para me realizar através do mecanismo de evasão da responsabilidade. Me recordei-me de uma página de especial beleza que eu li na minha juventude, que afinal também não faz muitos anos. Ao lê-la, eu aguardei na emoção e recordando-me dela hoje pela manhã, resolvi encaixá-la no bojo da mensagem da vida. É uma página de Axel Mante e que está incerta no livro de San Michele. Naturalmente eu vou narrada pela minha emoção, com as minhas conotações, somente utilizando-me do espírito de Axel Mante. Ele narra que foi o médico da moda. E a personalidade de Axel Mante é muito curiosa. Esse homem que abalou Paris como médico nos anos 20 e abalou a Europa no seu consultório famoso, era uma personalidade paradoxal. Era também a personalidade da era da incerteza, da era da angústia. Kierkegaard diria que era o homem do conceito da angústia, porque ele proclamava, sou ateu, prefiro amar ao meu cão São Bernardo a amar os homens, porque o meu cão nunca me trai. O mesmo não posso dizer dos meus amigos. Naturalmente ele era muito pessimista, porque era amargurado. Ficou na sua memória uma cena de quando jovem em Nápoles, ele estava atendendo as vítimas da peste. E ao atender naquela calamidade,
veio até ele uma menina de 8 anos que começou a morrer. E a mãe, napolitana, extrovertida e desesperada, gritou: salve-a! Salve a minha filha, doutor! Ele era apenas um médico. E porque ele não pôde salvar a mãe, atirou-lhe uma praga daquela violência do desespero. Santa Luzia cega-o para toda a vida. E aquela indução do ódio amarguraria toda a vida de Axelmano. E paradoxalmente ele morreria cego. Mas ele dizia que era ateu. E por mais incrível que pareça, acreditava na reencarnação. Quando ele adquiriu a sua vila em Anacapri, perto do Lago Azul famoso de Capri, ele teve a sensação que havia vivido ali antes e mandou fazer que admiráveis homens rãs descessem a intimidade do mar para trazer estátuas que haviam sido atiradas ao oceano. Redecorou a vila, tornou-a uma grande peça hoje que pertence ao museu de toda a Itália. Ele dizia que ele era a reencarnação do grande imperador Tibério César. Nós ficamos em dúvida, porque Adolf Hitler também dizia que era a reencarnação do imperador Tibério César. Mas o que nos importa é a pena brilhante de Axel, quando ele faz uma análise em torno de uma das suas experiências na condição de médico. Havia pegado de um jornal em uma manhã cinzenta, como as antigas manhãs de Paris, e detém-se diante de uma fotografia. Aquela mulher encarcerada chama de atenção. Havia nela a inquietação da astúcia, o brilho da fatalidade mordaz. Mas ele, ao ver a fotografia e o título com que o jornalista havia apresentado o drama da mulher atrás das grades, teve uma recordação cruel. Fazia 4 anos ele conhecera aquela mulher. Não era capaz de identificar de momento onde, nem em quais circunstâncias a havia conhecido. Leu a reportagem, tratava-se de uma abordadeira. Aquela mulher ficou famosa em Paris pelo número de abortos que havia praticado, para atender a outras mulheres que haviam delinquido, ou pelo menos que se haviam equivocado. Ele então recordou-se de uma noite invernal, quando alguém lhe chegou à casa, pedindo que ele fosse imediatamente a Ribegoche. E ali no bairro de miséria, num pardieiro semi-abandonado, ele teve a primeira visão com aquela mulher astuciosa. Pequenina e movimentada, ela corria com sofreguidão, enquanto o médico estrangeiro me falava numa linguagem técnica. Ela está morrendo, doutor. E apresentou sobre uma cama de ferro uma mulher que era vítima de uma terrível hemorragia genital. Ele ouvia o gotejar do sangue através do colchão de palha, batendo incessantemente nas tábuas entreabertas que levavam para o piso inferior. Ela não foi feliz. Foi necessário interromper a gestação. A criança estava com 7 meses. Deveria ser um prematuro. Eu sou um salvador de vidas. E Madame Recan foi que me trouxe até aqui. Eu compreendi que eles haviam praticado um amor. O aborto estava em moda, proibido pelas leis, não pela consciência humana. Olhei para aquela mulher marmórea que estava morrendo. O colapso periférico, a sudorese abundante, a queda dos batimentos cardíacos, a palidez, a máscara da morte na face, a dificuldade respiratória. Então eu disse: traga-me tecido limpo, imediatamente água fervente. Desejava aplicar um garrote naquela veia, que naturalmente se rompera na imperícia do aborto. E vi quando a mulher pequenina abriu um velho baú e arrancou de dentro dele uma peça de linho belga, algo, e ao rasgar, algo caiu de dentro da peça dobrada. A mulher olhou cobiçosamente, eu vi o brilho. Ela pegou uma joia e colocou-a no porta-seio. Sorriu, rasgou o tecido, foi buscar água fervente. E eu abandonei tudo para cuidar da vida daquela mulher que era muito jovem. Deveria ter 25 anos. Ainda não era uma mulher, era uma menina em flor. Olhei-a enternecido e lutei durante toda a madrugada, até que a alva, ainda cinzenta, restituiu-me de presente a coloração da face. Ela respirou e gemeu, pronunciando uma palavra, um monossílabo que repetiu 2 vezes: John, John. Deveria chamar por alguém que ele era muito amado. Olhei-a, ela voltava agora
do longo torpor, o médico abraçou-me e a estranha mulher me disse: não se preocupe, os honorários do doutor serão levados regiamente à sua casa. Eu tenho o endereço. Empurrei a classe. Essa gente me provocava uma reação de ácido de revolta, escreveu Axel Mate. Empurrei-a, desci a escada, levando meu maletim, e esqueci completamente. A vida é curiosa. Nós pregamos a moral, dizemos que vivemos a moral e lavamos as mãos como Pilatos. E é porque nós somos a maioria silenciosa, é que a maioria criminosa se torna a maioria social. É porque o bem é tímido, escreveu Allan Kardec, que o mal toma conta da terra. Os bons são tímidos e os maus são petulantes. Porque os bons deixam espaço, os maus nos ocupam, diremos nós. Então eu abandonei e esqueci-me só agora. E vendo Madame Requer por detrás das grades, havia uma notícia: 10.000 francos, a quem esteja disposto a apresentar uma queixa-crime e a depor como testemunha contra a cela da mortadeira. Espera-lhe a pena capital, a guilhotina. Então eu me lembrando que eu poderia ir e ser a testemunha que faltava, como a mulher que ia testemunhar contra a criminosa, se elas também eram criminosas, lhe haviam pedido um aborto. Madame Requer, como todo criminoso, conta com o silêncio da conivência daquele que é co-participante do crime. Então eu me lembrei da criança. Teria morrido aquela criança. Se era prematuro, talvez tenha sobrevivido. Não serei também eu responsável pelo crime de graça? Eu saí de lá, lavei as mãos. Aquela criança não me interessava. Eu não me importei saber o que fizeram com o corpo. Então o pudor do remorso tomou conta de mim. E através de uma autoridade eu consegui uma entrevista com Madame Requer no cárcere. Naquele mesmo dia, na prisão da Conciergerie, no Palácio da Justiça. Quando ela me viu, reconheceu-me, a memória dos criminosos. Reconheceu-me e recuou nas grades. Ela me perguntou de longe: que deseja de mim? O senhor foi meu comparsa. Se pensa que me vai denunciar? Lembre-se que o senhor não me denunciou quando devia. E o seu silêncio é conivência, é anuência ao crime. O senhor, como médico, deveria ter denunciado o aborto quando nós o cometemos. Madame Requer era realmente astuta. Acerquei-me e me perguntei: e a criança? O mais não me interessa, embora eu a possa levar à guilhotina. Bem, mas se o doutor me levar à guilhotina, perderá sua clientela. Porque será um escândalo, o doutor, um abortista também. Madame Requer, eu vim negociar a vida daquela criança pela sua vida miserável e os meus honorários médicos. A joia que você surrupiou. Mas eu não me lembro de joia. Lembra-se exatamente do que eu estou falando. Ela sorriu e disse: sempre soube negociar. Eu sou uma mulher humanista. Eu me dedico ao bem da humanidade. Sou também humanitarista. Afinal, eu não sou criminosa. Eu nunca ofereci meus serviços a ninguém. Eu sou buscada para resolver problemas de pessoas anunciadas. Eu sou a benfeitora das pessoas atormentadas, não lhe parece? No sofisma até parece. Ela é que vai buscada e soluciona, na mentira, o problema que ele rende algum estipêndio imediato. Madame Requer, a joia e a criança. Ora, doutor, eu vou me negar daquela criança. Naquela semana havia tantas crianças, foram tantos os abortos que eu fiz. Foi uma terça-feira. Nas terças-feiras, quando sobreviviam as crianças, eu costumava mandá-las a Provence. A mãe se encarrega de me dar uma pensão, porque elas não querem ter responsabilidade. Os sobreviventes eu arranjo pais adotivos e pago uma régia pensão, que naturalmente as mães me dão. Ela deve ter ido para Provence. E se me não engano, devem ter sobrevivido umas 4 crianças. Mas você vai à minha casa, pede a meu marido, ele me franqueia os meus fichários. Tenho tudo em ordem, doutor. A consciência de Paris está no porão da minha casa. No dia do julgamento eu vou abrir os meus arquivos e verei Paris tremer diante da realidade de pessoas honestas que são delinquentes. Eu irei à guilhotina.
mas vou levar muita gente à alucinação do pavor. Não tenho medo, porque serão eles que irão defender-me. Tenha certeza, doutor. E eu tinha certeza de que ele vai chamar. Porque, afinal de contas, ela não estava só nesta rede de crimes. Madame Requin fez um bilhete ao marido. Se o doutor deseja joia, terá que retirá-la da casa do penhor. Eu tenho uma vida muito amarga. Ser uma pessoa que se dedica à beneficência, à solidariedade, gasta muito dinheiro. Eu tenho que pagar a polícia por causa do silêncio. Eu tenho que pagar aos médicos por causa do silêncio. É assim, doutor, no fim. Eu sou uma Marte, eu não tenho quase nada. Sou uma pobre mulher que tem um pequeno pecúlio para fugir um dia. Tomei o endereço. Empurrei-a como naquela noite fatal e fui à sua casa. Madame Requin era casada com um desses homens objetos. Desses homens que vivem às custas de mulheres criminosas. Era um homem expressivo, que sempre dizia assim, que sempre estava com o ar de quem concorda com tudo. Falei-lhe com autoridade, quero ver os arquivos da senhora Requin. Apresentei o bilhete, ele me levou serviçal ao porão. Faria realmente tremer a justiça francesa. Os arquivos de Madame Requin eram mais perfeitos que do que da Sûreté. A polícia. Ali estavam as datas, os nomes, a família, as testemunhas. Era só abrir aqueles arquivos no tribunal. Consegui detectar que naquela terça-feira 4 crianças haviam sido mandadas para pequenas aldeias de Provence, aldeias de madeireiros. Encontrei também o recibo, a cautela da casa em que Madame Requin havia colocado a joia. Saí imediato, retirei a joia, pagando a miserável importância. Era um camafeu italiano, cercado de rubis e cravejados de brilhantes. Havia o semblante de uma mulher muito triste, trabalhado em nácar. Peguei a joia, tirei-a da gaveta do meu birro. Em verdade, eu não queria a joia, queria somente tomada da mão da criminosa. Ela pertencia àquela vítima. Que coincidência peculiar. À época, eu era um homem solteiro e morreu solteiro. Desses absolutamente convencidos de ser um homem solteiro. Não havia encontrado ninguém que me sensibilizasse. E continuava solteiro, menos aquela jovem pálida diante da morte. Vendo-a, algo me fez tremer. Havia nela qualquer coisa de angélico e de humano. Eu a amei. E foi por isso quase que eu saí correndo daquele quarto de crime. Nunca mais eu me esqueceria daquela mulher. Nunca mais. A verdade é que, tendo os endereços dos lugares para onde as crianças foram mandadas, eu escrevi às autoridades policiais, tentando identificar uma criança que tinha olhos azuis e dificuldades respiratórias. Era tudo que Madame Requin podia me fornecer. Não lembrava de mais nada. 3 dias depois ela despachara. As autoridades não me responderam. Eu escrevi aos párocos, aos curas das aldeias, e um deles me escreveu, dizendo que se recordava de uma criança chamada Pierre, que havia chegado ali fazia 4 anos, procedente de Paris. Era uma criança sem família e que fora adotada por um casal de madeireiros borrachos. 3 dias depois eu peguei o trem e acordei na pequenina aldeia. Fui à casa paroquial. O sacerdote levou-me à cabana miserável e lá eu vi o que restava da criança. Era um pequeno animal, nem era bípede, porque ainda estava arrastando-se no chão. Apesar de 4 anos esquálido, ele andava de gatinhas, o medo na face, equimoses, marcas de pancadas, a cabeleira rala, o olhar de medo. Aquela criança, quando nos viu, correu, engatinhando para o borralho da lareira, e ficou assustada, a tremer. O sacerdote, com essa psicologia humana de amar, retirou do bolso um pequeno carro. Pierre, para você. Os olhos da criança brincaram quando viram o brinquedo. Brilharam quando sentiram a claridade da esperança. E o sacerdote, gentilmente puxando o carro, rodando, que certamente a criança nunca vira, fez que saísse do morral e viesse, e pegasse, e tomasse-o para si. A porta se abriu estrepitosamente, e o casal embriagado foi perguntando por que a invasão de domicílio. Sem preâmbulos, eu disse, sem
francos pela criança. 200, 150, 160. Paguei 160 francos e levei a criança. Ué, prefeitor, leve esse miserável, esse monstro que come como animal. Nada de nos mandarem dinheiro. E, no entanto, veja como ele está saudável. Com 160 francos, teremos naturalmente a nossa vida melhorada. Pierre tremia. O sacerdote carregou e embrulhou na sua sombra feliz. Chegando à casa paroquial, eu pedi ao auxiliar do padre para que fosse comprar agasalhos para o menino. E à noite, eu estava no vagão de ferro, rumo a Paris, com Pierre no meu colo. E eu me lembrei que era um homem solteiro. O que eu ia fazer de Pierre? Eu morava num apartamento elegante no coração de uma das mais belas avenidas. E porque era solteiro, eu tinha uma governanta sueca, Mamser Agatha. Mamser Agatha tinha hora que eu tinha dúvida do que ela era. Ela dizia que era mulher, mas ela usava botinas e andava como militar. Bom, Mamser Agatha era um militar. Ela me olhava e eu gelada. Porque as governantas são assim. Entram para tomar conta da casa, depois dirigem o patrão. Mamser Agatha tomava conta de mim. Quando ela passava no corredor, eu estava atendendo um cliente, eu parava. Porque as pisadas dela no corredor eram mais fortes do que o batimento cardíaco do meu paciente. Mamser Agatha me dizia periodicamente, um homem na sua idade que não casa. Tem problema, doutor, tem problema. O senhor não me engana. Nessa idade não casou? Bom, talvez não tenha casado, mas companhias não lhe faltam, não é, doutor? Eu não dizia nada, porque Mamser Agatha tinha alguma coisa, ela conseguia me inibir. Bem, eu acho que ela me amava. Ou pelo menos ela me desejava. Eu não sei exatamente, eu me lembrei de Mamser Agatha. O que é que ela ia dizer se eu chegasse com uma criança de olhos azuis? Não tive coragem. Fui diretamente ao orfanato de Santa Brigida, onde eu atendia as crianças. E a madre Genevieve me disse, doutor, mas é a sua cara, criança. As pessoas sempre acham que toda criança parece com todo mundo. É filha do doutor? É menino. Mas tão desnutrido. Madre Genevieve, ele veio pedir agasalho para essa criança sem pai. Desculpe, doutor. Nunca faz mal perguntar. É melhor perguntar do que concluir. Então eu prefiro perguntar. Mas que parece que o doutor não há dúvida dos mesmos olhos. Madre Genevieve, desejo um casal para adotar a criança. E tenho esse casal. Deixei com Madre Genevieve. E no sábado, quando eu voltei, ela me apresentou o casal. Ele era um homem sereno, calado. A esposa era falante, idealista e vazia. Daquelas pessoas que prometem, mas nunca fazem coisa nenhuma. Queria a criança porque havia perdido o filho. E o casal não podia ficar sem filho. Quando lhe apresentamos Pierre, ela me encheu excessivamente, sinal de que era mais exterior do que interior. Porque ninguém pode beijar tanto e amar tanto uma coisa que nunca viu. De primeira vez. Mas, afinal, havia nela qualquer sentimento de maternidade. Eu me encarreguei de visitar hebdomadariamente, cuidar da criança. Uma semana depois, ele foi para a sua casa com um documento temporário do seu juiz de menores. Eu visitei a criança. 7 meses depois, a senhora me disse, não a quero mais. Essa criança me atormenta, me olha, é surda, muda. É uma criança estranha, calada, introspectiva, parece sempre que está me condenando. Está me julgando, eu não a quero mais. Eu percebi porque ela não queria mais. Estava grávida. Agora Pierre já não era necessário. E Madre Genevieve não poderia ter mais Pierre em casa. Eu tive um momento de coragem na minha vida. Resolvi enfrentar Mamser Agatha. Afinal, a casa era minha. Levei Pierre. Quando Mamser Agatha veio pelo corredor e abriu a porta, ela recuou gélida e disse a mim, eu sabia. Nosso amor, não é? Até isso. Todo mundo é honrado enquanto não chegou o filho. Agora que chegou, agora eu sei. Mas me diga uma coisa, eu não vou ser babá de criança, eu odeio crianças. Leve-a para o quarto do fundo. E eu levei. Automaticamente. E ela veio atrás militarmente. Mamser Agatha olhou a criança, percebeu que necessitava de ajuda. Era a cumpridora dos deveres, ajudou a criança, cenou.
não espere de mim maternidade. Eu saberei cuidar como enfermeira. E nada mais. E se for criança que chora minha durante a noite, eu a abandonarei. E o senhor escolhe outra governanta. Mas, senhor, já lhe disse. No dia seguinte, quando eu saí à porta, o leiteiro disse: muito bem, doutor, já soube no seu filho. E o padrinho, e o jornaleiro. Mesmo sendo a Agatha era assim, guardava segredo, sempre contava seu amigo particular. Mas ela era amiga do leiteiro, do padrinho, do vendedor, do vinhateiro. Todo o bairro soube, menos de 24 horas, que eu tinha um filho dentro de casa. Foi, aliás, muito confortável, porque depois todo mundo soube, já não tinha mais o que explicar. Eles se assustaram, se acomodaram, aceitaram e acharam uma atitude muito honrada. O pai, arrependido, trazer o filho para casa. Eu até ganhei um pouco de status no meu bairro. Mas foi assim que eu contratei também uma auxiliar, que era maternal. Uma das minhas enfermeiras. As duas disputavam, Pierre. Mas será Agatha como a enfermeira do exército. E Rosalie como a mãe da ternura. As duas se completavam e se odiavam muito fraternalmente. Como os espíritas. As pessoas se odeiam muito fraternalmente. Então, mesmo será Agatha continuou na sua jornada e Pierre começou a dizer as primeiras palavras. Começou a levantar-se, não era surdo-mudo. Era destruição, temor. Passaram-se os meses. E no inverno subsequente, o problema respiratório do meu pequeno Pierre era uma tuberculose pulmonar. Ele começou a definhar a palidez e os dois olhos azuis como um pedaço de oceano encravado na face. Enterdecia aquele menino aos meus clientes, aos meus amigos. Rosalie sempre me trazia às 4 da tarde ao consultório para o beijar. E a primeira vez que ele disse esta palavra, papai, eu senti uma estranha dor no coração. Já o amava e o amei muito mais a partir desse dia. Fazia alguns anos, eu havia estado no Ducado de Kent. Eu havia atendido a senhora duquesa. Ela era surda, mas foi na época em que estava na moda sofrer-se de colite. Cada época a sociedade tem uma doença. E nos anos 20 era muito chique sofrer de colite. Quem não tinha colite era ou gente da ralé, ou pessoa que estava deslocada da terra. A senhora Condessa era surda e um dia veio ao meu consultório em Paris para eu diagnosticar a sua surdez. E foi logo me dizendo: tenho certeza que é colite. Porque todas as minhas amigas sofrem de colite. Por que eu também não sofrerei? E quando eu a examinei, ele disse: senhora, eu noto aqui no cólon uma ligeira inflamação. Graças a Deus, eu também tenho colite e vou ficar melhor da surdez. E achou que eu era o melhor médico de Paris. E é verdade. Eu me recordo que eu era adolescente e a moda era ter apendicite. Na minha cidade, todo mundo rico teve apendicite e fez cirurgia. Eu tinha um colega rico na escola de pobre, a única que havia escola normal. E ele um dia apareceu andando e manquejando na perna direita. Foi um sucesso. Quando o médico diagnosticou que ele tinha apendicite, ele veio a Salvador, fez um pré-operatório de 3 semanas, fez uma cirurgia, um pós-operatório de 1 mês, e usava uma faixa durante 6 meses por causa da apendicectomia. Mas o que era charmoso era como ele andava. Ele apareceu na rua manejando, isso matava a gente, a mim de inveja. Ele dizia: só eu que não tenho apendicite, porque pobre não podia ter. Então os pobres começaram também a ter apendicite lá para os anos 40, e os ricos mudaram de apendicite para alergia. Eu trabalhava no táxi e tinha uma colega que era alérgica. Ela era muito rica. Ela nos dizia naquela época que trabalhava só para comprar vestido, e era mesmo. Todo dia ela usava um vestido diferente. Até o dia que eu não aguentei, perguntei: o que a senhora faz com o vestido que já usou? Ela disse: esse é dos segredos da moda. E nunca me contou, até hoje eu não sei. Se alguém souber, me conte, porque eu tenho isso. Vou morrer com esse mistério e eu quero decifrar. Todo dia eu sempre penso que são 3 por dia. A vida é assim: sai à sala, volta correndo, troca vestido, vem na sala e volta correndo. É uma coisa impressionante. E a minha colega, como era rica, nós todos pobres, nós trabalhávamos para comer. Um dia ela sentou-se ao meu lado e disse: Valdo, você sabe o que eu estou sofrendo? Era linda, rica, jovem. Eu não podia imaginar que uma pessoa se sofresse. Eu disse: não, senhora, essa eu estou de alergia. Olha, a alergia daqui até aqui.
E aí ela coçou da minha vista. Deu uma coceirinha. Eu fiquei com uma inveja. A mulher pobre tinha ascaro. E ela, coitada, tinha aquela alergia. Mas os pobres começaram a ter alergia. Principalmente a trabalho. Pobre de alergia. Então os ricos mudaram a ter problemas psicológicos. Distúrbios comportamentais. Principalmente a pessoa muito rica, quando tem um filho muito mal educado, diz assim, mudou de comportamento. Lá em casa minha mãe consertava isso, porque havia um psicólogo pendurado atrás da porta. A gente ia mudando de comportamento. Ela chamava o nome do psicólogo e a gente voltava a estar casado. Então, depois agora é formidável. Quando uma pessoa rica some de circulação, então o cronista social diz assim, está numa casa de repouso. É loucura mesmo, mas volta sutilmente, está numa casa de repouso, e a pessoa volta, está tipo uma neurose. Tipo uma neurose de trabalho, um desgaste. E a gente fica com tanta inveja. Há 10 anos atrás, dizer que uma pessoa era neurótica era uma ofensa. Imagina a vida assim, você é neurótico de volta. Eu ficava magoado. Agora, se alguém se atrever a me chamar de normal, vai ver uma coisa. Porque quem é normal é que será, porque todo mundo tem neurose. É chiquérrimo, minhas amigas assim, você sabe de outra? Eu estou com as 4 ou 5 neuroses. Neurose de angústia, neurose psicose depressiva. E é tanto nome, eu até essa opção de nome. Porque toda pessoa tem nome psiquiátrico. O que primeiro aprende são os nomes da doença, e os nomes dos remédios, e a constituição. Eu fico admirado. Como é que pode ser doente mental de uma inteligência para decorar aqueles nomes todos? Quando eles vêm consultar, eles dão uma aula de psiquiatria. Porque esse animal do meu caso é, e aí desfiam. Eu nem entendo, eu digo assim, mas que maravilha. Vamos ver tomar passe, água fluida. Antes eu dizia, são os passes, água fluida, mas não dá. É muito popular. Mas vamos fazer um tratamento pela bioenergética. Aí a pessoa fica contente, bioenergética. Ia tomar água magnetizada. Porque são as nossas qualidades. Naquele tempo. Era a colite da duquesa. E como a duquesa ficou boa, achou que eu deveria atender a uma jovem que pertencia à família, que era vítima de uma doença misteriosa. Eu não podia clinicar na Inglaterra. Mas ao atender a jovem, ela me disse, doutora, eu não tenho doença nenhuma. É que simplesmente eu não sou feliz. Eu sou casada, sou rica, sou amada, mas eu não sou feliz. Eu cultivo a melancolia. Todos eles se preocupam. Não se perturbe, doutor, tem um placebo qualquer. Eles ficarão satisfeitos de saberem que eu estou tomando um remédio. Mas o meu problema é metafísico. Eu não sei o que é. E eu simpatizei profundamente por aquela jovem sonhadora. Pois agora, em pleno inverno parisiense, a jovem duquesa estava passando por Paris, ficou minha amiga. Ia pegar o seu iate em Marsella para fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mandou me dizer que estava em minha casa para uma visita cordial. Ia tomar o chá das 5 comigo. E quando estávamos, eu, ela e o senhor Duque, Rosália me trouxe Pierre. Pierre estava vestido de azul, uma roupinha de veludo que eu havia comprado para ele. Entrou sorrindo, aproximou-se de mim, pôs dos meus joelhos e disse suavemente, mon père. A duquesa perguntou, não sabia que o doutor era pai. É seu filho? Não diga. Não diga. Não é necessário. É seu filho. Porque parece tanto com o doutor. Veja bem, a minha governanta disse que é meu filho. Agora, eu exatamente não tenho filho. Mas ela já disse tantas vezes que eu estou em dúvida. A duquesa perguntou, eu posso brincar com ele? Chamou Pierre. Pierre foi. Estava sociável. Ela o pôs no colo. Embanou como fazem as mães. Eu não tinha jeito para aquilo. Ela levantou-se. Mas será, gata? Vendo que alguém passava pelo corredor encerado e que corria o perigo de arranhar o corredor, veio furiosa, olhou para a duquesa, chegou ao meu gabinete, olhou para a duquesa, olhou para mim e disse, está explicado. A mãe chegou também. Ela nunca perguntava, ela sempre sabia. Eu não disse nada. Quando a duquesa saiu às 6:30 da tarde, doutor, amanhã poderia me buscar Pierre para o levar ao jardim zoológico. O senhor já o levou? Não, senhora.
Doutor, as crianças adoram o jardim zoológico. Eu virei amanhã. A minha carruagem virá comigo. Não me diga negativamente. Eu virei. E saiu correndo e a cantarolar. No dia seguinte, a duquesa veio com 2 águias. Pierre foi ao jardim zoológico, mas o retorno foi a coisa mais cômica da minha vida. A duquesa estava despenteada, o chapéu estava estraçalhado, ela estava suja de algodão de açúcar, Pierre estava descriado, todo sujo. E ela disse: vê, eu não falei, estava ofegante. Eu não falei, criança adora jardim zoológico. E sabe o que eu disse para o marido? Ele quer que eu vá fazer um cruzeiro no Mediterrâneo. Eu disse: ele quer não. Se o objetivo é distrair-me, eu encontrei a minha distração em Pierre. Eu vou ajudar o doutor durante 2 ou 3 semanas. E vou conseguir alugar um apartamento aqui perto da sua casa para ficar perto de Pierre. O doutor objeta. Como eu poderia objetar? Afinal, aquela mulher havia encontrado a felicidade. E Pierre também. Ele ria. Ele agora sorria de uma maneira tão peculiar às crianças. Uma semana depois, eu não sabia se o meu apartamento era meu, de Mamister Agatha ou da duquesa. Mamister Agatha enfrentava e ela, que era uma duquesa, enfrentava a Mamister Agatha. Mamister Agatha ameaçou que ia abandonar a minha casa com a mãe de Pierre. E então estabeleceu-se um problema. Eu resolvi deixar que o tempo resolvesse elas. A melhor solução é fazer de conta que não temos problema, porque ele se resolve. Mas foi num desses dias que Pierre teve uma grande hemoptise. Havia nevado. Ele teve uma hemoptise muito forte, veio uma febre. Naquela noite a duquesa pediu para ficar ao lado de Pierre. Passou a noite de joelhos. Rosalie, Mamister Agatha à porta e a duquesa ajoelhada junto ao leito de Pierre. Pela madrugada, quando eu vi meu filho, eu me dei conta que estava morrendo. Pálido e frágil. As pétalas ruas de sangue escorrendo-lhe pelo campo da boca. A tuberculose bilateral, a peste branca do século XIX, que perdurou até os anos 40. Então eu fui tomado de uma grande emoção e disse baixinho: ele está morrendo. A duquesa me olhou e disse: mas ele não pode morrer. Ele não tem o direito de morrer. Como ele se atreve a morrer agora? E deixar-nos a nós? Pierre teve uma convulsão. A febre estava alta. Outra crise de hemoptise. Mamister Agatha correu a ajudar, ergueu pelas axilas. Ela era forte. Eu tentei estancar o sangue. Mas quando a duquesa se dobrou sobre ele, engolfadas de sangue, ele acerenou e abriu os olhos azuis e transparentes e disse: ma mère. Ela deu um grito e tombou desmaiada. Pierre morreu. Quando ela despertou e fez o asseio de Pierre, Mamister Agatha preparava a sala para colocar o corpinho. Ela estava transfigurada de dor. Que pena, doutor. A mãe certamente nunca o beijou, porque desse ínter ela soube que Pierre não tinha ninguém. Como deve ser amargurante não ter tido uma mãe, não ter recebido beijo nem a carícia de uma mãe. E agora que morre, não receberá a prece de sua mãe. Eu então me lembrei do Cabaret. Lembrei-me daquela peça brilhante. Saí a correr, terminei gavetas e tirei papéis. E lá estava a joia. Pierre já estava colocado na sala em um leito branco. Estava com a roupa de veludo azul. A renda branca da gola contrastando com o tom forte da roupa. A palidez e a serenidade da face. Mamister Agatha chegou a dizer: ele dorme, ele dorme, ele não morreu, como está serena. Ah, meu Deus! Na boca de Mamister Agatha, isso era o hino de elogio à vida. Em nome de sua mãe, eu disse a Pierre: aí está a lembrança dela, e cravei a joia. Coloquei-a no peito. A duquesa olhou-a, deu um grito e repetiu: eu sabia. Eu sabia que ele era meu filho. Algo me dizia: ele era meu filho. Esta é a joia que seu pai me deu. John, seu pai. Eu estarreci. A duquesa
era aquela jovem pálida, barbóia na noite de inverno de há 5 anos atrás. Era ela, chorando, ela contou, quando eu me casei. Eu era tão jovem, 18 anos. Ele tinha 50. Foi um casamento conveniente de família. Mas ele me disse: eu a amo como pai a sua filha ama. Eu não lhe peço que me ame, eu lhe peço apenas que me respeite. O ducado necessita de uma figura decorativa, de uma mulher, mas eu nunca poderei completar o matrimônio. Eu tenho uma deficiência orgânica, mas eu serei para você um pai. Eu lhe darei tudo, você tem o direito de me recusar. Não quero que seja hipócrita comigo. Eu a amarei com essa ternura que só um amor maduro pode dar. E lhe permitirei também amar fora da Inglaterra. Você poderá viajar com um amante no seu iate, percorrer o mundo, ter alguém em qualquer lugar. Os jovens necessitam de alguém, não eu mais. Lhe darei liberdade, mas se você me quiser recusar, eu aceito. Então, eu amei. Havia tanta grandeza daquele homem de olhar triste e de alma bonita, que eu lhe disse: serei fiel, eu amarei. Se você me pode amar sem me possuir, também eu poderei amar sem me trair. Casamos, e ninguém nunca soube do nosso drama. O doutor se recorda da minha melancolia. Era a fênix do amor que havia morrido dentro de mim. Como ele poderia confessar naquela época? Mas um dia, sempre há um momento de decisão na vida. Eu estava no baile da corte e um jovem nascido da Índia me veio tirar para dançar. Amei-o antes de ele me falar. A sua voz quente e doce ao meu ouvido fez-me fremir nos seus braços enquanto bailávamos. E ele me disse sem preâmbulos: eu amo. Ele falou que era uma mulher casada. Ele só me disse: não há problema, eu a farei viúva. Eu matarei. Deveria estar delirando. Recusei-lhe. Eu amava o meu marido, respeitava-o. No dia seguinte ele me pediu para um novo encontro. Chamava-se John. John, um amigo querido. Eu aqueci. Por uma semana eu queria, mas eu não queria. Mas eu queria. Mas quando ele me disse que ia viajar para a Índia, que ia morrer longe da pátria, que não voltaria nunca mais, porque a percentagem era mínima, e me perguntou se eu o amava, ele se foi. E 2 meses depois, eu senti um germe de vida dentro de mim. Como eu poderia dizer ao meu marido? Ele talvez aceitasse. Era o herdeiro para o ducado de Kent. Mas eu não podia trair a John. Também eu não poderia dizer isso a meu marido. Aos 5 meses eu já não podia ocultar a gravidez. Resolvi viajar a Paris. E então eu soube de uma certa Madame de Recan. Amigas levaram-me até lá. Eu estava com 7 meses. Começaram a ter hemorragia, uma deficiência uterina. A criança estava colocada para a delivrance. Quando eu voltei ao normal, ela disse que a criança havia morrido. E pedia pelo meu silêncio uma cota mensal, que para mim não era muito, era para pagar a vida de alguma criança abandonada que ela encaminhara a casais de madeireiros. E foi assim que a minha melancolia aumentou, me atormentou muito mais. Mas agora que eu encontrei meu filho, eu lhe quero pedir para levá-lo comigo para o ducado de Kent. Conseguindo as autoridades, permissão para embalsamar o corpo do menino. E 2 dias depois, em um caixão de chumbo nobre de cristal, o corpo de Pierre chegava a Marselha para ser colocado no iate do senhor Duque. E no ano imediato, na primavera, eu estava lá. A senhora Duquesa havia envelhecido com os vinhos. Estava mais bela, mais melancólica. Seus olhos possuíam o punhal da tristeza cravada nas recordações. Ela inumara Pierre em uma colina no fundo do seu quintal. Estava verde a colina.
havia uma lápide de mármore branco de Carrara. Ela apresentaram uma roseira da bandeira vermelha e me disseram romântica, para que os ventos primaveris façam que as rosas despetalem gotas de sangue sobre a tumba do meu filho. E mandaram escrever: aqui dorme o amor. Eu não podia negar a esta mãe o direito de ter seu filho na morte, ela que nunca o tivera na vida. A página maravilhosa de Axelman fala-nos da grandeza da vida, da sobrevivência desta criança, aquele abortamento cruel que se transformara em um nascimento prematuro. Como pode alguém ter a coragem de matar friamente o ser que lhe suplica a oportunidade? Sempre que eu leio sobre o aborto, eu me recordo de minha mãe, daquela mulher estoica e analfabeta, pobre e grandiosa, que aos 48 anos de idade, depois de 7 anos, quando já entrara no climatério de 12 partos e 3 abortos naturais, sentira estranhos fenômenos no baixo ventre e foram ao médico. O clínico da época, que era um pouco de médico e de mágico, e me disse na linguagem simples das mulheres pobres: doutor, eu acho que estou com enlouquecimento. Ele olhou-a e lhe falou: sábio, dona Ana, dentro de 7 meses a sua hidropisia sairá. Era eu, sou um filho do homem. Então, como eu abençoo a esta mulher, como eu lhe agradeço ter me dado a oportunidade. Se ela me houvesse negado, eu a odiaria até hoje. Se ela me tivesse negado a porta de entrada na vida, como e quanto eu a odiaria. Talvez me internasse na cápsula uterina para ajudá-la a ter um câncer. Talvez me clausurasse no seu psiquismo para matá-la de remorso. Quem sabe? Venho da treva na direção da grande luz. Como disse Madame Marginal ao escrever sobre o processo dos espíritas: vimos da noite para o dia, e aquele corpo frágil de uma pobre mulher foi a minha ânfora que libertou o cheiro da garrafa, foi a porta de luz para mim me pôr em contato com a salvadora doutrina espírita. Graças ao seu estoicismo, a sua coragem, ela me deu vida. E por isso eu dei a minha vida a cuidar de outras vidas que estavam condenadas a perder-se. Em homenagem a esta mulher, que me facultou conhecer o Espiritismo, e identificar Jesus, o homem da vida imortal. Eu sou a ressurreição e a vida, acenando que ninguém vai a Deus senão através dele. Quantas mil vezes eu me digo: obrigado, minha mãe. Casais me dizem: mas eu não posso ter filho. A dificuldade financeira, porque ter filho hoje é investimento na bolsa. Se negocia com a vida como se negocia com coisas. Gente não é coisa. Almas não são dinheiro. Eu me recordo que meu pai me contava que teve independência econômica relativamente sólida. Era exportador de tabaco para Cuba, para os Estados Unidos. Veio a depressão de 29, o crack da bolsa. Ele se deitou rico e acordou na miséria. Até a casa que tinha perdeu tudo, menos a dignidade para amar. Foi quando eu cheguei. Havia antes de mim 12 irmãos que participaram do período das vacas, bem gordas e felizes. Foi quando eu cheguei. Cheguei nos dias de penúria e minha mãe dizia: quanto foi bom você ter vindo, meu filho. Esta frase um dia eu teria prazer de ler na casa de um amigo que me recebeu. E eu estava muito angustiado naquele dia. E quando eu cheguei à intimidade da casa que me hospedava, havia um pôster. Estava escrito assim: que bom que você veio. Me deu tanta vida esta pequena frase, eu nunca esqueci. Porque minha mãe me dizia sempre: que bom que você veio, meu filho.
para diminuir a nossa angústia e a nossa pobreza, quando eu deveria estar aumentando o problema. Ela disse que eu diminuí. Que bom! E quando mais tarde eu me tornei espírita, que ela me pediu para lhe falar de Deus, de um Deus que entendesse a sua filha suicida que morrerá antes. E eu lhe falei, ela com as mãos artríticas, reumáticas, com acromegalia, sem um dente, que foram todos arrancados pela pobreza e pelas deficiências orgânicas, me pegou as suas mãos com as suas mãos magoadas e disse: eu te dei o corpo, e tu me estás dando a vida. Ensina-me a amar a Deus. Então, chorando, que a mãe já encontrou Deus. Tira-me do pecado, meu filho. Eu disse: mãe, a senhora é uma santa, a senhora não vai morrer, vai transferir-se de uma para uma realidade melhor. Não, meu filho, põe Jesus no meu coração. E diariamente eu lia para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela chorando me dizia: seu malandrinho, hein? E você quase que não veio. Eu já estava trancando a porta quando você bateu, viu, seu cachaça? Se você não tivesse vindo, meu filho. Sorríamos. Que bênção é poder ser mãe. Que dádiva é poder ser filho. O filho nunca, jamais pagará uma mãe, mesmo uma mãe ingrata, irresponsável, leviana, a oportunidade de um corpo. Um corpo, diz Emmanuel, no livro Roteiro, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, mesmo ultrajado, mesmo deformado, mesmo mutilado, mesmo macerado, é uma bênção da vida para o milagre do progresso. Só valorizamos essas heroínas anônimas quando as perdemos. E a esses homens, porque o pai, essa figa mestra do lar, quando esses homens notáveis que arregaçam sua mente e choram escondido, que arrostam os perigos da vida e da tentação, para que não falte a colha de bom lar, a palavra gentil na mesa, o sorriso para o filho. E Joana de Ângelo me diz: como pagaremos as noites insones de um pai e de uma mãe? E que a mulher diz ao marido: durma, meu bem, eu vou velar. Amanhã você tem que trabalhar, você não pode. E ele cai, desmaiado de cansaço, e ela vela e dorme sobre o filho queixeiro e acorda. Quando eu vejo filhos ingratos, arrepio-me e digo: um dia eles serão pais. Um dia. E lhe pergunto: como pode alguém matar? Como pode uma jovem matar? Como pode um homem pedir a uma mulher em prova de amor que mata? O sexo é livre, mas que seja responsável e não libertino. Que a pessoa antes de assumir, convença-se da responsabilidade que vai. Pergunto-me no caso do estupro. Também o aborto é crime. E no caso do problema eugênico, é crime. Não temos o direito de perscrutar o feto para ver que ele vai trazer uma debilidade genética. Então interrompemos a vida, porque não somos donos da vida. Para concluir, um amigo meu amava muito uma personagem histórica do Brasil, que terminou o corpo por um suicídio cruel. E ele me dizia: jovem sonhador, eu peço a Deus para lhe dar o corpo. Quero que ele seja meu filho. Eu amo. Estou ligado a ele, como me disse Chico Xavier faz muitos séculos. E quero ser-lhe pai. Quando eu me casar, eu lhe darei um corpo, vou me casar para recebê-lo. Vou deixar passar alguns anos enquanto ele sai da perturbação para ser meu pai. Casou-se, a sua esposa concebeu e tiveram um filho belíssimo. A harmonia de linhas, a beleza do corpo, a inteligência que se revelou a partir do primeiro ano. E um dia, visitando Chico Xavier, já em Uberaba, o amigo lhe apresentou o filho e Chico lhe disse: ele voltou. Aí está fulano de tal, recomeçando a etapa. O amigo me diria: mas como, Divaldo? Ele é ex-suicida. Ele se forcou. Meu filho não tem nenhuma marca nenhuma. Onde está a vida da reencarnação? Eles têm a paciência.
Tenha paciência. Aos 2 anos e 4 meses, a empregada descia do primeiro andar. O salto de sapato prendeu na passadeira. Ela caiu, a criança escorregou do braço e veio batendo a cabeça nos degraus. Teve concussão cerebral. Teve problema da medula. Ficou cego, surdo, mudo e paralítico. A lei do karma se cumpriu. E este amigo me disse: agora eu sei que você é meu filho. Eu sei que você é ele. E dobrou-se com a esposa 10 anos sobre aquele leito para beijar o filho paralítico e vegetal. O espírito muito querido de ambos rogou a Deus a bênção da reencarnação para poder ajudar os paizinhos a socorrerem o irmão limitado, e veio para me estender-lhe as mãos. Quando me fala do aborto eugênico, porque o feto tem anomalia e é necessário interromper, tentando-se ludibriar a lei, eu perguntei àqueles que nasceram com a harmonia de genes e de cromossomas e de repente se mercilizaram. Porque ninguém dribla a consciência, ninguém foge da justiça. Isto tudo é a vida. E esta vida que é a grande proposta da doutrina espírita. O Espiritismo nos propõe uma vida existencial, saudável. Uma vida existencial sem queixas, sem amargura. Vamos preencher o nosso vazio de idealismo. Começar a considerar a vida de lá para cá e de daqui para lá, como costumamos dizer. E agora que ele morreu, que será de mim? Porque ele não interessa, interessa a mim. Ele que cuidava de mim, agora o que será de mim? Raramente eu encontro alguém que me pergunta: ele morreu, o que está acontecendo com ele? Sempre me coloco: o que será de mim? E agora o que vai me acontecer? Eu pergunto: eu amava muito. Então pensa no que está acontecendo com ele. Pense um pouquinho nele, ajude-o, faça o verso. O Espiritismo nos dá uma proposta maravilhosa, um elenco de oportunidades. Não já estaria na hora de voltarmos a Allan Kardec para meditar, de abandonarmos as aventuras mediúnicas que andam por aí dando ilusões, vendendo quimeras e mentiras, buscando saúde possível através de mercantilizadores da ilusão, de andarmos buscando uma fenomenologia barata, que é apenas um distúrbio ou um prazer de circo que passa, ou uma diversão de clube. Já não estaria na hora a mim mesmo, eu me pergunto, de mergulharmos dentro de nós e perguntarmos: e se eu morrer agora? Como despertarei daqui a pouco? Porque ninguém tem segurança de contrato de vida por X anos. A morte é a presente desejada, inesperadamente, de surpresa, programada. Então a doutrina espírita nos chega para falar do maior fenômeno que existe, que é da transformação moral do homem. Poder encarar-se ante a consciência. E é esse o grande desafio que Allan Kardec nos faz, quando nos dá esta doutrina, que é o Consolador. Como me disse um dia Bezerra de Menezes: filho, o Espiritismo não é o solucionador, é o Consolador. E o Consolador enxuga lágrimas, mas não soluciona problema de ninguém. Cada um tem que solucionar o seu problema para que ele enxugue as lágrimas com as palavras de esperança. Ao recordarmos de Adleister, este homem admirável que nesta casa, por mais de 5 dezenas de anos, ou quase isto, trabalhou pelo bem e até a hora da morte fora de casa, quando se podia mais locomover. Desde vida, parece-me ainda vê-lo aplicando passes, tendo as suas experiências, e parece-me ver o primeiro dia que eu aqui pensei, do ano de 1954, veio uma noite úmida no mês de março. Havia cortinas grenadas que desciam até o chão, bebeludo, e um frio que me assaltara de repente. Frio de Bahia. 2 homens venerandos, sentados aqui à mesa, Adleister e João Vignone. E como o frio era muito forte, eu estava com uma roupa que era a última moda. Naquele tempo também já tinha moda. Caro ar.
uma roupa que Jesus Vargas havia lançado da indústria têxtil do Brasil, que o vento estava por um lado e saia o cheiro pelo outro, e eu fui arroxeando as unhas, eu me aproximei daquele piano, peguei a cortina discretamente e fui me rodando sobre a cadeira. Aqui estava o doutor Hernani Cabral, que ia proferir uma palestra. Fizeram uma longa viagem de ferrovia e estava cansado, asmático. João Guignoni abre a palestra. O doutor Hernani fala e tem uma crise de asma. Cardíaco pede desculpa ao povo e diz: não posso falar. Cala-se e estabelece uma preocupação. Então Guignoni pergunta: e agora, seu amigo, o que é que nós fazemos? Estava ali o jovem doutor Ano Caetano e diz: olha, eu ouvi dizer que tem um baiano, um rapazinho, disse que ele fala. Então seu amigo disse: chama o baiano. E antes seu nome sai da cortina, como o milagre da caixa de Pandora, me desenrolei e falei pela primeira vez nesta abençoada casa. Como esquecer esses amigos que estão na pátria e que estão aqui conosco, fazendo-nos ter vida, todo o cortejo destes sempre vivos, aqui estão conosco, entoando a vida e pedindo-nos para fazer da nossa existência, que é um capítulo do livro da vida, a grande bênção da libertação. Foi pensando em tudo isto que me recordei que definir vida é quase impossível. Para o filósofo tem uma colocação, o psicólogo terá uma visão, o anatomista, as vísceras, o artista, o poeta, mas aquele que encontrou Jesus, este já encontrou a vida, e vida em abundância. Muita paz.